A paz do Senhor Jesus, amém, amado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor derrame as suas bênçãos poderosamente na vida de cada um. Sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. E também temos o canal da Vara Adonai. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Estamos aqui na quarta parte sobre o estudo, sobre a ministração, sobre as duas testemunhas. E nós vamos entrar direto nos mistérios de Deus, amém? Vamos entrar direto nos mistérios do Senhor, aqui na palavra de Deus, amém? Então, vamos lá, vamos ir direto, lá no capítulo 11 de Apocalipse. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, a igreja judaica, ela foi a primeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela foi a primeira igreja da nova aliança. Por isso que quando Jesus Cristo veio, ele procurou falar claramente. Ele disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro, o Senhor veio cumprir a promessa que o próprio Deus havia falado através do profeta Jeremias, que ele faria um novo pacto, que ele traria uma nova aliança, ele faria uma nova aliança com Israel e com Judá. Está lá em Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31 até o versículo de número 34. Está lá, amado. Então Jesus veio cumprir, por isso que ele disse: eu não fui senão enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava cumprindo aquilo que os profetas haviam falado, aquilo que o próprio Deus falou através dos seus profetas. Então o Filho de Deus, o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Salvador, veio realizar a vontade de Deus. E ele então primeiro veio anunciar a nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto para o povo de Israel, para o povo judeu. Então a primeira igreja do Senhor Jesus foi a igreja judaico-israelita, amém? Que confessaram Jesus como Mashiach, confessaram Jesus como o Messias, ou como é dito hoje, Jesus como o Cristo, porque a palavra Cristo é uma palavra de origem grega, é uma palavra grega. Então eles não quiseram traduzir, eles não quiseram transliterar, só mudaram um pouquinho a pronúncia, mas ela vem, a palavra Cristo vem da palavra Mashiach, que quer dizer ungido. Então a palavra Mashiach, a palavra Cristo quer dizer ungido, podemos dizer então, né? Jesus, o ungido de Deus. Glória a Deus. Então, amado, guarde isso no seu coração. Então, por isso que as duas testemunhas, elas vão profetizar, e elas vão começar por onde? Por onde as duas testemunhas vão começar? Vão começar por Israel. Hoje, o Estado de Israel. Então, amados, eles vão começar primeiro pela nação de Israel. E depois, né, irmãos, ela vai também, essa mensagem, atingir todas as nações. Porque este é o último chamado de Deus para os israelitas, para os judeus. Judeus, tanto os judeus que moram no Estado de Israel, como os judeus que moram em todas as nações.
Este é o último chamado de Deus para o povo de Israel, como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Olha, Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. Aí ele acentua, primeiro dos judeus e depois dos gregos ou gentios. Então, amado, isso é muito importante. Jesus também assevera isso. Quando ele fala, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a primeira igreja foi a igreja judaica. Então, os primeiros membros da igreja do Novo Pacto, os primeiros membros da igreja de Jesus Cristo eram judeus. E dessa igreja veio todas as outras igrejas. Estou falando da igreja do Senhor Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Aquelas que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus, que nós sabemos que é o seu evangelho. Então, guarde bem isso no seu coração. Por isso, meu amado, que as duas testemunhas começará por Israel. Nós vamos entrar direto nas revelações. Amado, no capítulo 11 do Apocalipse, no versículo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Vou ler para os irmãos. Deixa o ato que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha só, aqui Jerusalém vai ser interditada, vai ser dominada pelas nações, e o tempo deste domínio será de 42 meses. No capítulo 13, amado, olha que coisa tremenda, olha que revelação de Deus. Capítulo 13, a partir do versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, amado, veja só. Então, a besta é que vai exercer esse domínio sobre Jerusalém. Olha o que diz aqui, no versículo de número 5. Foi dado poder para continuar por 42 meses. Então, o mesmo tempo em que pisarão a cidade santa, que vão dominar Jerusalém, a força, é o mesmo tempo que vai ser dado à besta, para blasfemar contra Deus, para blasfemar contra os que habitam no céu, para perseguir a igreja, para fazer guerra contra a igreja. Então, os crentes vão passar por tribulações, vão passar por perseguições. Muitos líderes vão ser presos. Talvez em alguns países eles vão ser até executados. Vão até receber pena de morte. Talvez nos países democráticos eles só vão para a cadeia. Mas, amado, vai haver uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E quem vai fazer isso vai ser a besta. Porque, irmãos, o único povo que vai rejeitar a besta como Messias, como Salvador, irmãos, é a igreja de Deus, que é formada de judeus e gentios. Vê lá Romanos no capítulo 1 do versículo 16, quando Paulo chama primeiro os judeus, depois os gregos. Então a igreja é formada de judeus e gentios. Olha Efésios no capítulo 2, a partir do versículo de número 15. Paulo fala que a parede da separação foi dividida. E dos dois povos Deus fez um só povo. Agora é um só povo de Deus. É um só templo de Deus. É uma só morada de Deus. É um só rebanho, um só pastor. Como Jesus Cristo fala lá em João no capítulo 10, versículo 16. Um só pastor, um só rebanho. Estou falando da igreja do Senhor que vai ser perseguida. A igreja do Senhor Jesus que é formada de judeu e gentio.
ela vai ser perseguida. Mas, interessante, enquanto as duas testemunhas estiverem testemunhando, estiverem profetizando, elas vão ser guardadas. Por quê? Porque o testemunho profético das duas testemunhas vai durar 1260 dias. Olha o que diz no capítulo 12, quando o dragão, que aqui é dito que é Satanás, o diabo, quando a mulher teve o seu filho, ele foi arrebatado para o céu, para o seu trono, ele quis perseguir a mulher. Mas olha o que nos diz aqui no versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O mesmo tempo que vai durar o ministério profético das duas testemunhas é o mesmo tempo em que a igreja vai ser protegida. Então, durante o ministério profético das duas testemunhas, a igreja será protegida. E quando, então, acabar o ministério profético das duas testemunhas, a besta vai matar as duas testemunhas, a besta vai perseguir a igreja, e quando ela estiver fazendo isso, glória a Deus, aparecerá no céu o sinal do nosso amado e glorioso Salvador. É a vinda do Senhor Jesus. Jesus veio buscar o seu povo. A besta vai se levantar contra a igreja, ela vai prender muitos líderes, muitos crentes vão ser presos na cadeia, em alguns países poderão ser até executados a pena de morte. Mas quando a besta achar que ela venceu a igreja, que ela se tornou o Senhor do mundo, Jesus vai aparecer nas nuvens e vai derrotar a besta, vai derrotar a segunda besta, e todos os seus exércitos vão ser consumidos, vão ser destruídos pela vinda do Senhor. Glória a Deus. Então, a igreja que estiver aqui viva, atuando, a Bíblia diz que eles serão arrebatados. Enquanto isso, antes do Senhor Jesus arrebatar os crentes que estiverem aqui na terra, amado, ele vai primeiramente ressuscitar aqueles que já morreram, e depois os que estiverem vivos serão ressuscitados. Isso é coisa tremenda e gloriosa. E o ministério das duas testemunhas será realizado no tempo em que, olha como Deus via Jerusalém. Olha como Jerusalém vai estar no tempo das duas testemunhas. É uma coisa muito forte. Olha o que diz assim, irmãos. Quando as duas testemunhas forem mortas, olha onde as duas testemunhas foram mortas. Olha onde será o seu funeral. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Olha, amado, de que cidade a Bíblia está falando? Aonde Jesus foi crucificado? Aonde o Machia e Yeshua foi crucificado? Não foi em Jerusalém? Então, meu amado, aqui Deus chama Jerusalém de Sodoma e Egito. Sodoma, irmãos, era uma cidade muito rica, muito próspera, mas também com muitas abominações. Vemos hoje que Israel se tornou um país próspero, um país abençoado. Mas também, irmãos, lá tem muitas abominações. O Egito, um país poderoso em seus armamentos, tinha um grande exército militar. Por isso que Israel não pode confiar no seu poder militar, nos seus armamentos, que são um dos armamentos mais modernos do mundo.
Israel tem que confiar em Deus. Não no poder militar, não no materialismo. Mas hoje Israel confia muito no seu poder militar, na sua inteligência militar, no seu armamento militar. Está que nem o Egito. O Egito se achava poderoso, achava que ninguém poderia derrotá-lo. E assim, Israel hoje confia muito no seu poder militar. Israel hoje é um país próspero, mas é um país, amado, que não confessou ainda Yeshua como Mashiach. O maior pecado dos judeus, o maior pecado de Israel, é ainda não ter confessado Yeshua como o Mashiach. Israel só não foi destruído até agora, é porque lá tem a testemunha de Yeshua. Deus preservou Sodoma. Por que Deus preservou Sodoma? Porque lá tinha um homem chamado Ló. E enquanto Ló estava lá, Deus não destruiu. Agora, por que Deus destruiu Sodoma? Porque Deus falou, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Então, se tivesse 10 justos em Sodoma, Deus não destruiria Sodoma, mas não tinha nenhum justo. Agora, sabe por que Israel não é destruída? Por quê? Porque os discípulos de Yeshua, porque os servos de Yeshua, o Filho de Deus, estão em Israel. Graças a Deus, que em Israel tem muitas testemunhas de Yeshua. Graças a Deus que em Israel tem muitos servos de Yeshua. Tem muitos judeus que confessam Yeshua como seu Mashiach. Graças a Deus. É por isso que Israel ainda não foi destruído. Mas olha como Deus vê Israel, como Sodoma e Egito. Então Israel se mundanizou. Israel adotou o sistema de governo mundano. Desprezou o sistema de governo de Deus e hoje pratica na sua política o sistema de governo do mundo, esquecendo o governo de Deus. Mas as duas testemunhas vão ministrar esse grande arrependimento, que está lá em Zacarias capítulo 12, a partir do versículo 9, quando o povo judeu vai ser chamado para um grande arrependimento. Então, amado, vemos aqui as datas, confere certinho. Então, Israel, Jerusalém, vai ser pisada pelo líder das nações, que nós sabemos que é a besta. Ele vai ter uma vitória temporária, mas no céu, nas nuvens, vai aparecer o grande rei, o libertador de Sião, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Glória a Deus. O Mashiach e Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não se esqueça.